Bem-vindos a mais um Papo Rec. E quando a gente começou esse projeto, eu disse para vocês que ia trazer pessoas interessantes, conversas diferentes, que interessassem a todo mundo. E hoje, para vir gravar aqui, eu troquei de roupa, troquei de sapato, eu fiquei nervoso, eu não sabia o que perguntar, porque eu estou falando com uma pessoa que, aqui no Paraná, tem um fã-clube enorme, radialista, jornalista, psicóloga, terapeuta, comentarista de relacionamento, blogueira e só falta... Nossa, faz de tudo um pouquinho, inclusive paciente da filha, que é uma coisa incrível que a Maria Rafá quer promover a filha dela de uma maneira absurda. Tô com a Maria Rafá aqui com a gente hoje. Bem-vinda, Maria. Que bacana, olha. E esqueceu de uma coisa, idosa. Acabei de pegar a vaga de idoso ali da frente. Sensacional, gente. Não. Que delícia. Gente, a credencial de idoso é um negócio, assim, que depois que a pessoa tem, é que ela valoriza. Todo mundo tem medo de envelhecer. Mas o dia que você tem uma credencial que te deixa estacionar na frente, cara, na porta. Ó, tava escrito idoso, sou eu, né? Você não pode ter esse tipo de idade. Mas claro que tem. Não pode. Muito prazer, eu adoro. Sensacional. É isso. E eu esqueci de falar que é corredora também e defensora Também. dos elefantes. Sim, sim. Oh, nossa, ele sabe bastante coisa. Corri hoje já meus 5 quilômetros antes de vir Eu aqui, sou seguidor e fã da Maria que Rafá bacana. também. Que da hora, E que bacana. a minha esposa é Tiete. Inclusive, eu até briguei com ela hoje. Porque Por você sua é um causa. alecrim dourado? Não. Não, por sua causa. Porque ela queria vir aqui para participar, ela vai chegar atrasada. Porque ela, super organizada como ela é, ela trocou os horários, se atrapalhou ali. Mas ela falou assim, eu vou. E ela não fez questão de vir em nenhuma entrevista até hoje. Vamos corrigir. Briguei com ela e atrasada como sempre, ou tipo, desorganizada. Opa. Não, opa, mas isso é um então problema vamos lá. nosso. Não, mas isso é um problema nosso. Já vai de já vai ganhar a TDAH e bronca. desorganização, é um problema nosso. A gente marca a reunião e esquece. A gente marca 2 eventos no mesmo dia, não vai nenhum dos dois, que esqueceu dos 2. É normal lá em casa. Então, brigou pra quê? Esse assunto é tão pequeno perto do que vocês estão construindo. Uma família, 2 caras, né? 2 pessoas jovens. Olha, já vai ganhar bronca. Olha só, Você entendeu? mas É tá verdade. ótimo. É por isso que Não é, ou seja, vamos ver. O gasto de energia em você discutir uma coisa que não precisa. Mas é mais forte que a gente, não ela é? virá depois, não virá? Virar? Pronto. Então, perdeu uma grande ocasião de vocês não brigarem. Olha só, mas a briga é boa. É nada? É uma maravilha. É nada. Depois se queixa que todo mundo fica em casa meio biruta. Não pode, gente? Pois é. Sério, a gente não pode gastar energia com isso. Você, no seu Instagram, é uma coisa muito legal. Você pega mensagens que você recebe de seguidores Sim. e destrincha isso como você está fazendo aqui agora. Sim. Como é que surgiu essa ideia de puxar isso para o Instagram? Veja, foi uma coisa bem orgânica, sabe? Eu comecei lá para trás, em 99 eu lancei um livro sobre separações. E aí eu já fui meio que direto para rádio e televisão, e os ouvintes de rádio e os telespectadores, eles já faziam perguntas. A Globo AM, na Globo AM eu respondia perguntas de pessoas que mandavam para mim seus questionamentos. Então já era normal. Quando eu tive meu programa de rádio durante 18 anos, do qual você já até foi convidado muitas vezes, então também já havia essa dinâmica das pessoas interagirem. Quando eu resolvi sair da rádio, isso aconteceu 3 anos antes da efetiva saída, eu pensei, eu não quero mais ser entrevistadora. Eu quero ser conhecida nas redes sociais também como psicóloga, porque é isso que eu faço, é o meu trabalho, eu não queria mais depender de veículo nenhum, etc. Então, o que eu fiz? Eu me comprometi, em primeiro lugar, compromisso com digamos, consistência. Todos os dias eu vou postar um vídeo. Aí eu postava vídeos de temas gerais, tipo assim, ciúme, briga, sei lá o quê, ser mulher e tal. Foram os seguidores e as seguidoras que começaram a me mandar no inbox, que chamava na época inbox, que hoje o pessoal chama mais de direct e tal, Direct, né? Começaram a DM. mandar mensagem para mim. E aí eu comecei a responder. E daí gostaram bastante, e as pessoas diziam assim para mim, não, faz isso, Maria, responde todo dia. Então, assim, foi uma coisa natural, mas que eu não tinha feito de propósito. O meu YouTube, por exemplo, tem várias casos do dia, mas tem vídeo daquele modelo.
Tipo, vou falar hoje sobre isso, sobre segurança, sobre posicionamento e tal. Foi natural. Então, como é um processo natural, é bacana porque ele é retroalimentado pelas pessoas. E vamos combinar, tem histórias que às vezes as pessoas dizem, não, não parece que é verdade. Eu digo, eu não sou capaz de inventar, nem que eu fosse a falecida Janete Claire, eu não ia inventar uma Pois coisa é, porque dessa. tem umas coisas incríveis que aparecem ali. Impressionante. Se você visse meu inbox agora, se você abrisse agora, você ia capotar. As pessoas me contam os seus segredos mais profundos. Eu não posto os piores, viu? Eu imagino, porque gera Você passa uma confiança, ou seja, a pessoa manda o inbox para você sabendo que haverá o anonimato. Isso, que eu não vou deixar minha equipe ver. Isso é verdade. Ninguém vê. E Só eu. mas você tem talvez pela profissão de jornalista, de psicóloga, de tudo isso, Aham. você passa uma segurança para as pessoas que elas se sentem à vontade de contar isso para vocês. Isso não acontece com todo mundo. Chama rapport isso em psicologia. O rapport é aquela vinculação do psicólogo com o seu paciente, que seria, digamos, em teoria, quando isso foi inventado, essa expressão foi inventada, era no consultório somente, né? Isso eu já percebi na época de rádio, quando vinham alguns pacientes para mim, me relatando já de cara que tinham sido abusados sexualmente na infância, mas nunca tinham contado para ninguém. Porque Contavam tinha para uma mim. segurança, conheciam você. Porque já conheciam. Então, o rapport é isso. A pessoa estabelece aquela relação de confiança e tal, de cara. Antes que eu conheça a própria pessoa. E eu respeito muito isso, sabe? Por mais que muitas pessoas digam, ela vai dar uma rafartada na cabeça, vai dar uma bronca na pessoa. Não. Eu respeito muito a história das pessoas. Porque o psicólogo não é a Maria Rafart. Eu sou psicóloga enquanto profissional. Uhum. A Maria Rafart, enquanto pessoa, é outra coisa. Se minhas amigas fazem besteira, eu digo, pô, amiga, né? Agora, para uma pessoa que está me buscando como psicóloga, eu preciso compreender que para ela o processo não é tão fácil, né? Não é tão fácil você entender. O vídeo de hoje, por exemplo, uma mulher que é agredida pelo parceiro, ela que sustenta financeiramente a casa e só o sexo deles é bom. Fofolete, o que você está fazendo do lado dele? Mas eu tenho que entender que ela tem uma história pessoal que faz com que ela tenha independência emocional. Mas você pula umas 5 sessões já por causa disso, né? Quer dizer, você já começa na 5ª sessão, porque o cara já chega te conhecendo. Isso é interessante. Os outros psicólogos devem ficar loucos da vida com você, né? O cara fala, cara, eu levo 10 sessões para a pessoa se abrir comigo. O cara senta lá com você, ele já conhece a Maria Rafart da rádio, do jornal, do Instagram, você pula. Bom, eu não quero me comparar com outras pessoas e espero que outras pessoas não se comparem comigo, porque o sistema de trabalhar muitas vezes é diferente. Mas acontece isso. Você tem esse diferencial. Tem isso. Tem essa coisa da pessoa já conhecer. Por isso eu acho muito importante os profissionais, todos eles, de qualquer área, estarem à frente de suas redes sociais. A rede social faz com que a pessoa que você atinge com a tua profissão esteja mais próxima de você. Eu fiz isso com meu marceneiro. Meu marceneiro nem Instagram tinha. Eu disse, Nilson, não é possível. Vamos fazer propaganda tua. Pois ele pegou o pessoal dele, que tinha 40 seguidores, agora está com 1.800. Olha só. De verdade. Mas por quê? Porque eu dizia para ele, mas você tem que ter trabalho, você tem que ter uma integração com aquele que será o seu cliente. Ah, você tem fotos do teu trabalho? Ah, eu tenho, mas mostra para quem? Para ninguém. Ué, adianta. como é que você vai conseguir cliente? Nossa, e eu peguei e promovi bastante, porque eu acredito nisso. Eu não acho assim que a questão do blogueirinho, sabe, vaidoso de se mostrar. Mas é da gente também potencializar a nossa capacidade de trabalho. Quando eu mostrei, por exemplo, hoje de manhã a minha corrida para meus seguidores, eu não estou mostrando porque eu tenho vaidade. Vamos combinar, né? Que é muito mais fácil não ir com o celular, né? Muito mais. Muito mais prático, inclusive, né? Mas não, quando eu faço isso, eu sei que eu estou estimulando outras mulheres que têm 60 anos como eu a tirarem a bunda da cadeira e fazerem alguma coisa pela saúde delas. Então, eu acho que a gente tem essa responsabilidade / bons resultados profissionais, porque se expõe. É útil ou agradável, digamos assim. Importante para todo mundo. A gente não pode deixar de pensar na rede social hoje como sendo uma vitrine importante. Não é aquela coisa, ai, blogueirinha. Não, já fui chamada, sabe, por várias pessoas. Ah, blogueirinha. Não. Mas, menos, né? daí é aquela... Tocando o telefone. É o ciúme, né? Inveja É um mesmo, pouco às da vezes. inveja. Porque ciúme é uma coisa, inveja é outra, né? Curso O Melhor de Mim, que é isso que você está falando. Conta para nós desse curso. Que bacana, olha, você está chegando em vários pontos importantes. Quando eu comecei essa jornada pedagógica,
eu me lembro perfeitamente disso, isso me lembro muito bem, que eu falava algumas coisas para os meus pacientes no consultório, mas eu não falava muitas coisas para os ouvintes na rádio. Eu separava os departamentos. Então, eu dava algumas dicas muito valiosas e importantes para os meus pacientes, mas eu não fazia isso na rádio porque eu achava que não era o espaço para eu fazer isso. Quando eu migrei para as redes sociais, eu comecei a dar essas dicas, assim, de forma muito clara. Eu dizia coisas que eu só diria para um paciente. Só que eu via que elas não estavam ordenadas. E aí, algumas pessoas voltavam a me perguntar coisas que eu já tinha falado. Aí eu pensei, sabe o quê? Vou dar uma ordenada. Eu fui professora, e sou professora ainda, sou professora da Escola da Magistratura Federal há muitos anos. Então, assim, eu sou professora, né? Aí eu pensei, vou ordenar e vou dar o melhor que eu posso. E vou fazer um curso que, se a pessoa fizer todas as aulas, ela sai de lá com inteligência emocional desenvolvida. E foi isso que eu fiz. Então, começou esse curso, mas depois surgiu, digamos, uma onda de dependência emocional muito grande. E aí eu comecei a pesquisar e vi que era um fenômeno que precisava ter, assim, que me debruçasse em cima, né? E ter Não era algo raso, né? Não. E aí eu comecei a estudar bastante, aí fiz isso. E o último curso meu, que agora vai culminar numa academia muito legal, com aplicativo próprio e tudo, Honre Suas Escolhas, veio de uma frase que uma vez eu falei para uma pessoa, para ela honrar as suas escolhas. E isso me referia, na época, a um casamento. Depois eu fiquei pensando, gente, mas você, por exemplo, você escolheu ter um podcast. Ponto. Aí você tem um podcast que você tem um horário de gravação. Quando eu cheguei, você já estava aqui. Então você honrou a escolha do quê? De me convidar. Eu já cheguei em muito podcast antes do host. E é verdade, sim, senhor. Eu gosto de manter, eu acho que o horário é uma questão de respeito, né? Honrar as escolhas, entendeu? Eu quero dizer. Então, assim, quando você está no seu caminho político e você está fazendo um bom trabalho, né, público, você está honrando a tua escolha. E honrar as escolhas, então, é um conceito muito amplo, mas eu aprendi uma coisa testando a temperatura das pessoas que estão me seguindo. Honrar a escolha não é tão fácil. Honrar a escolha, por exemplo, de uma dieta, a pessoa muitas vezes não consegue manter, de fazer É mais fácil exercício. quebrar as coisas. Claro, né? porque aí você vai para o prazer fácil, para o prazer imediato. Então, buscando agora manter as pessoas dentro das suas escolhas, que vai ter uma academia com acompanhamento, comunidade. E eu vou estar lá acompanhando. Agora eu vou cobrar de você. Olha só. Esse prazer fácil, né? E internet, longos relacionamentos. Eu, quando comecei em 2000 para 2001, o namoro com a minha esposa, apesar que a gente se conhece desde 98, a internet era algo longe ainda no quesito rede social. Tava entrando o Orkut, ninguém participava. O Orkut acho que foi em 2003. Eu lembro por causa do programa de rádio que eu recebi o convite. Então daí, não assim, tinha. Não tinha essa exposição. Tinha o bate-papo do UOL. Tinha um bate-papo. o ICQ. ICQ. O ICQ no computador. Isso. Mas não era essa exposição. Não. Mudou muito o relacionamento pós-rede social, ainda mais com os mais novos, que você falou desse prazer imediato, que eu vejo que é uma grande briga com os adolescentes, com as crianças, é um problema que eu e a Carol temos em casa, acho que todo mundo tem criança em casa hoje tem, essa falta de tédio das crianças, né? Porque eles têm tudo à mão. Esse prazer imediato em relacionamento, como é que pega isso? Você tocou num ponto nevrálgico. E eu vou um pouco mais para trás, eu vou falar sobre o controle remoto. Uma vez eu li que o controle remoto foi uma das maiores invenções do século XX. Dava uma notícia aleatória que eu li. E aí eu fiquei pensando no controle remoto e fiquei pensando na minha história de vida. Então, como eu nasci em 63, então é claro, não tinha nem televisão em casa, né? E aí, meu pai comprou televisão pra gente ver o homem chegar na Lua, em 69. Aí, porque a nossa vizinhança, assim, não era todo mundo que tinha televisão e tal, então... Juntou o pessoal em casa. Vamos ver, depois teve a Copa de 70 e tal. E eu me lembro da televisão como sendo um ente sagrado que estava lá e que a gente só podia acessar com autorização dos pais. E para mudar um canal que mudava assim, que só tinha 3 canais em Curitiba, né? O canal 4, o canal 12, mais o outro lá, o canal 6. Aí você só podia ir lá com toda a galera olhando. Para abrir o portão de casa,
alguém descia e abria, né? Então, assim, eu comecei a pensar no controle remoto, olha que interessante, né? Como tendo mudado a todos nós neurologicamente falando. Uhum. Porque, veja, quando surgiu a expressão zapear, o que surgiu? Trocar de canal. Pá, pá, pá. Aí veio a TV a cabo. Eu lembro até hoje da TV a cabo. Eu tive TV a cabo pela primeira vez, eu tinha casado. Como é que eu casei? Quando? Em 1990, TV a cabo. Que eu adorei, né? Um monte de canal, né? E aí você mudava. Hoje, eu não sei você, mas se eu tô no carro, eu fico mudando a música e mudando a emissora de rádio. Eu vi umas 4 emissoras de rádio vindo para cá. Assim, ó. Fala um negócio que eu não gosto, eu mudo. Ou seja, nós, e isso os neurologistas têm estudado muito, nós estamos perigosamente dando muita energia, nós estamos dando assim muita musculatura para partes cerebrais que não têm tolerância a aquilo que não gostam. Só querem o prazer imediato. O que acaba acontecendo? Com isto, nós não queremos, e aí vamos ver as crianças que estão em período de plasticidade neuronal até os 20 anos de idade, tá? Então, o que acontece? Nós estamos ali não dando musculatura para espera. Não damos musculatura para simplesmente não recebermos aquilo que nós queremos. Aí vamos lá. O esporte, lembra que eu falei no comecinho, a gente batendo papo, teus filhos fazem esporte? Fazem. Ótimo. O que faz o esporte? O que fez a corrida comigo hoje de manhã? A corrida me fez fazer uma coisa que eu não estava afim, porque eu não estava afim de correr mesmo. Aí, mas eu disse, eu tenho que, porque eu estou comprometida com esse processo. Tá. Então, troca de roupa, vai lá, não sei o quê, toma água, vai, desce. Tava frio, sempre tá frio, né, aqui em Curitiba de manhã, né? Tá. Mas vai. Então, isto quebra o meu paradigma cerebral daquilo que eu fico trocando a música, daquelas coisas que eu posso fazer do Instagram, você que eu fico rolando. A fazer o que você não quer. Exatamente. Aguentar uma coisa que você claro. não... Então, por isso que eu sou capaz de fazer um curso, que eu sou capaz de fazer uma maratona, que eu faço maratona, que eu me sinto capaz, entendeu? De fazer coisas porque eu sei esperar, porque eu treino isso no dia a dia. Vamos às nossas crianças. Nossas crianças, nós não podemos achar bonitinho uma criança num restaurante. Olha que amor, ele fica mudando o desenho que ele não gosta. O que é isso? Tem mais é que ver desenho que não gosta também. Como eu via um monte de desenho que não gostava porque não tinha outra alternativa. Você entendeu? Então, assim, nós precisamos fazer com que nossos filhos exercitem esta outra parte que é o aguardo. Porque a satisfação imediata, ela está muito... disponível para nós. Os estudiosos de níveis de dopamina mostram que a dopamina ela é um neurotransmissor extremamente protetivo. Por quê? Se eu antecipo o prazer que eu vou ter, eu vou sair atrás de comida, por exemplo. O meu caso. Meu caso. Sensacional. Comida é comigo mesmo. Tá. Se você antecipa, por exemplo, o prazer que vai ser você ser eleito, você passa por todos os perrengues de uma eleição, ou do que for, entendeu? Ou seja, a dopamina, ela antecipa e ela é liberada em boas doses após algumas vitórias, após conseguir algumas coisas, ou após a ingesta de substâncias. Beleza. O problema é que a dopamina muito fácil, que é aquela de eu estar na internet, porque é muito fácil, que não tem sacrifício. A dopamina do álcool, a dopamina da maconha, sou contra. Nunca vote a favor da liberação da maconha, que eu não voto em você. É uma guerra complicadíssima. Ótimo, complicadíssima, né? Mas não voto a favor. Que aí não voto em você, já vou avisando. Não, fazendo um parênteses. Tema o problema da maconha que eu vejo, nós perdemos a guerra pro álcool e liberamos o álcool. Perdemos a guerra do cigarro e liberamos o cigarro. Mas a maconha tem um gatilho de algumas doenças mentais enorme. Que, assim, o álcool mata mais que a maconha, mata, mas a maconha tem um potencial psicológico muito maior. Muito grande. Então eu realmente acho um problema enorme. Nada contra
o que a gente chama da parte medicinal, de fazer remédios. Nossa, não. A galera tem que Cannabis, entender isso. tá, é fantástica. Inclusive, tem muitos psiquiatras estudando isso, tem grupos até, tem aplicativos até com psiquiatras para cada tipo de. O pessoal que tem de autismo, patologia. que tem Parkinson, Sim. que tem outras patologias, que daí Transtorno bipolar, depressão, é muitos casos. outra coisa, Outro não é departamento. fumar maconha. Outro. Mas voltando. Então, assim, a dopamina, muito fácil, ela é artificial e o nosso cérebro, vamos supor assim, tá? O nosso cérebro está acostumado a processar 100 unidades, tá? Quando a dopamina é muito fácil e muito alta, o nosso próprio cérebro começa a regular. Sabe o que ele faz? Ele fala, peraí, vou diminuir os receptores, porque está entrando demais. O que acontece? Aquilo que a gente chama de tolerância. A pessoa precisa de mais para conseguir o efeito. Por isso que quem começa com álcool, começa com cervejinha e fica bêbado no primeiro. Mas depois vai precisa de aumentando. muito, certo? Então, isso acontece com tudo. E aí, mas o que acontece? A dopamina natural, aquela do exercício físico, aquela das pequenas vitórias, aquela de você tomar um sorvete com teus filhos e jogar um futebolzinho com eles no final de semana, aquela, não. Não Aquela basta. é natural. E aquela dura mais. Entendeu? Então, assim, a gente precisa acostumar a ter fontes naturais de dopamina. E isso tem atrapalhado os relacionamentos? Demais, demais, demais. Em vários sentidos, né? Seja nas pessoas que ficam conectadas e grudadas no celular quando estariam com uma grande oportunidade de interagir, que isso acontece bastante, tá? Seja nas traições. Aí você vai dizer, mas peraí, traição agora está mais fácil? Sim, está mais fácil. Está mais fácil. Então, assim, aquilo que era mais difícil antes, havia antes um controle social maior. Hoje está bem complicado controlar e temos muitos casos de traição. Mas assim, olha, demais. Por causa das redes sociais. Da Ela- facilidade de da comunicação imediata. facilidade, da facilidade. E eu incluo como traição também, que é uma coisa polêmica, tá? Curtir biquinosa, ficar de trololó e piscadinha e foguinho. Você botou um dia o cara que tinha conversas com mulheres de outro país. Sim, sim, e achando que tá tudo. Ah, mas olha, eu nunca fui lá, eu só fico batendo papo com essa pessoa. Que história é essa? Mas isso é dopamina? Isso é uma busca? Do que você. Da onde você Não puxa honrar as isso? escolhas, não honrar as escolhas e sem vergonhice misturada, tá? Vamos combinar, tá? Porque assim, a gente tem muito machismo nessa história também. Temos, assim, infelizmente, uma quantidade maior de homens que acaba fazendo esse tipo de manobra, tá? Aí a gente percebe que tem, assim, tem uma coisificação da mulher. Como eu coisifico, o que acontece? A pessoa que está ao meu lado, ela perde o seu valor quando ela envelhece. Então, porque ela está sendo coisificada por mim. Ela é um objeto, né? Então, eu procuro outros objetos de prazer que estejam mais disponíveis. E sempre a velha desculpa da testosterona que não cola mais, né? Hoje em dia a mulher toma testosterona também. Ela chama de testo. O Karnal, apesar de não ser psicólogo, ele botou uma frase uma vez que gerou uma polêmica. Como é que é? Que os homens são sim homoafetivos. Porque eles têm amor e amizade por outros homens. Sim. E a mulher fica só pra parte do sexo. Como que o que você botou mais cedo que é? Sim. Tudo era ruim, não, mas só os... Isso, nesse ponto de vista que você pega dos teus cursos, de trazer... Como é que trabalha isso? Porque isso é cultural. É cultural, só que uma terapia só é bem sucedida ou um curso só é assistido por quem quer, tá? Eu tenho um paciente que eu não vou revelar nada sobre ele, mas vou dizer como é que ele chegou até mim. Olha que interessante. Ele chegou até mim por um conteúdo Red Pill. Red Pill, você sabe, né? Aqueles, O machismo os extremo. machinhos. Aquilo ali pra mim eu tenho outro nome. Os machinhos que desqualificam as mulheres. E, às vezes, esse povo faz uns react, pega um vídeo meu e daí coloca. E daí a macharada me chama de velha, de não sei o quê, tarará. Isso é normal, me xingando e tal. E ele assistiu um conteúdo desse, mas eu falava da dopamina na pornografia, na dependência de pornografia. Então, ele se tornou meu paciente já há alguns anos. Então, eu vou falar dele especificamente, sem revelar nada, para você entender como há, sim, maneiras de uma pessoa mudar. Ele falou, Maria, olha, eu estou numa idade em que eu tenho um sonho de constituir uma família.
Eu acho bacana, eu queria ter uma família, queria ter uma profissão estável e tal. Mas o que eu faço? Eu não consigo me firmar com nenhuma namorada. Primeiro que elas têm que ser super bonitas, até minha mãe dizia que as namoradas tinham que ser lindas, então eu só quero uma namorada bonita na minha vida. E aí, mesmo ela sendo bonita, eu enjoo dela. E o que eu faço? Eu fico aí procurando no Instagram outras. E eu sempre acabo traindo. E quando você falou ali que aquilo podia ter uma vinculação com a pornografia, eu também acesso muita pornografia. E aí eu também acabo, quando me desinteresso por elas, eu me desinteresso sexualmente também. Então ele vem me procurar nessa condição. Ora, então a gente foi trabalhando isso, foi vendo. Realmente, você veja que interessante. Ele teve toda uma educação machista que falava que as mulheres eram objetos, que o homem tinha que ser pegador, que tinha que ir lá e tarará. Só que ele se acostumou tanto que ele pegava e saía à noite, por exemplo, a época que ele estava solteiro, quando a gente estava fazendo tratamento, que ele pegava 4, 5 numa noite. Depois ele era obrigado, na cabeça dele, a ir levar uma delas para o matadouro, que era a casa dele, né? E aí, depois, ele achava uma que era bonita e que daria certo para ser a tal da esposa que ele achava bacana, tentava namorar, mas não conseguia se manter fiel. E aí, muitas vezes, usando muita pornografia, se masturbava muito, e daí ele via que tinha uma performance sexual muito a desejar. Então você veja A bola de neve, que é o negócio. bola de neve. Só que um outro homem que não se dê conta disso, fala, não, eu gosto, deixa pra lá. Daí casa com uma mulher e fica traindo essa mulher. Mas esse cara teve consciência, ele falou, peraí, qualquer uma que eu casar eu vou trair. Qualquer uma que eu casar eu vou me desinteressar. Eu tenho que tratar o que está acontecendo comigo. E aí ele se torna meu paciente, que até hoje é meu paciente, eu tenho muito orgulho dele, eu acho assim uma pessoa muito do bem, porque ele está se tratando. Então assim, com a abstinência da pornografia, que ele diz, olha, é difícil, Mariola, meu Deus, eu não pensei que era tão difícil não acessar. Mas é uma cura ou é um adestramento isso? A gente faz a terapia cognitivo-comportamental através da mudança de comportamentos externos que mudam o meu comportamento interno, que é o meu pensamento. Então a gente adestra e depois A gente muda. se adestra, né? Exatamente. Se adestra. Tá? Então a gente faz o quê? Com que essa pessoa busque esses prazeres em outras coisas também. Claro que ele foi pro esporte. Isso aí comigo, entrou em tratamento comigo, vai pro esporte. Não tem gente preguiçosa comigo, não pode ter. Por quê? Porque isto ajuda muito todas essas questões da espera e tudo mais. Quando você fala adestramento, você usa uma palavra que às vezes até pensa, nossa, mas nós precisamos aprender que a gente não pode ter tudo o que a gente quer na hora em que a gente quer. E é difícil no mundo de hoje. Poxa, claro que é, porque você tem o imediatismo. E as pessoas não falam de esporte. Ai, eu não achei nada que eu gosto. Eu digo, mas peraí, cara, quem disse que tem que gostar? Alguém falou aqui, por exemplo, que eu gosto de correr? Não. Eu corro porque eu acho necessário. Eu corro porque eu sei que isso me faz bem. Claro que, eventualmente, de vez em quando, eu tenho 2 minutos de prazer quando eu tô, sabe, tipo, tem um sol. Você tá que nem eu com a musculação. Eu adorava a musculação e hoje eu faço porque se eu não fizer, eu travo e 2, estraga o dia. Sim. Pesa sim. quando você fica muita semana. É verdade. Eu lembro uma vez que eu fui jantar lá com vocês e você falando que você gostava tanto. É verdade. Agora você já não gosta tanto. Assim, já é mais obrigação, porque se eu não for, eu travo. Azar teu. Vai. Vai, tem que ir. Acabou. Até porque como eu como tudo que vem... Que vinha pela frente, né? Você tem que gastar. Tô trabalhando, então tem que gastar. Coisa. Ciúmes, que é um assunto divertidíssimo. Pra quem não tem, né? Homens ou mulheres, quem tem mais? Ambos. Ambos. Só que eu vejo mulheres externarem mais isso na forma de insegurança. Ciúme é uma coisa interessante, porque o possessivo não existiria se... O possessivo, que eu digo, o pronome possessivo. Se a gente não tivesse... Você fala, minha esposa, meu podcast... Minha assessora, né, Lana? Beijo. né? Eu sou seu marido, meu irmão. É claro que todos nós temos um pequeno sentido de posse com relação a tudo que a gente usa o possessivo. E nas relações afetivas não é diferente. E é claro que a gente não gosta que outras pessoas, né, óbvio, tomem a posse de coisas que são nossas, em teoria. Então, até aí, tudo certo. O problema é quando o ciúme passa a exercer um controle sobre a vida da outra pessoa. A notícia que eu tenho para dar, que todo mundo já deveria saber, mas enfim, é que hoje em dia, quem quer trair, trai.
com controle ou sem controle. Ponto. Então, assim, não tem como você controlar 100% uma pessoa. Se houvesse um chip para controlar o pensamento, certeza que haveria uma empresa para hackear esse chip. Certeza. Mas por que, assim, daí curiosidade para a gente polemizar aqui. Isso. Por que o ciúme feminino, e vamos usar um termo para polemizar, senão não dá corte, por que o ciúme feminino é histérico e o masculino é agressivo? Porque daí vem pro feminicídio, né? O homem, quando extrapola, é violência, é porrada e é assassinato. E a mulher, daí, por convenção social, é um ataque histérico, digamos assim. Por que essa diferenciação, além dessa coisa cultural, né, que a gente já botou da cultura machista que a gente tem de 500 anos no Brasil? Em primeiro lugar, a expressão histérico vem de hístero, que quer dizer útero em grego. Então, assim, colocou-se na mulher uma pecha, colocou-se essa mancha como se a mulher fosse a louca. Porque até hoje, o que eu vejo os homens falarem de mulheres é: você é louca, não seja louca, não seja maluca. Então, assim, isso é um preconceito gigantesco, tá? Uhum. Nós temos homens muito chiliquentos, mas muito chiliquentos também, tá? Lá no gabinete tem uns 2. Então a gente tem bastante. Mas vamos lá. Como nós temos toda uma imagem de que o homem deve ser forte, alguns homens pensam que a sua obrigação é aquela de se portarem de forma grosseira e forte perante qualquer conflito. E aí não é só o ciúme, é perante qualquer conflito. Então, isso pode explicar as atitudes masculinas. Mas vamos às atitudes femininas. A mulher, como é colocada, muitas vezes, numa condição de subserviência, porque ela precisa conquistar o cara, senão ela é encalhada. As tias perguntam: não arrumou namorado ainda? Arrumar um namorado, arranjar um namorado, né? Então, aí elas falam: ele não me assumiu na rede social. Você veja quantas coisas que mostram essa posição de subserviência da mulher. Então, o que acaba acontecendo? Ela acaba se sentindo insegura. Então, o ciúme da mulher, muitas vezes, é por insegurança. O do homem é por vaidade, porque ele não quer dar para outro um troféu que é dele. Por isso a agressão. Por isso, essa atitude que tem muito a ver com o que se espera de um homem. Que, aliás, é interessante, falando de uma outra pessoa que eu atendi, havia um rapaz que tinha sido, assim, provocado pelo seu chefe para ser mais agressivo nas reuniões. Pô, você precisa responder, você precisa ser mais atuante, você precisa se movimentar e tal, você fica muito quieto. E aí ele dizia: Maria, eu não sou assim. E eu fui criado para brigar, porque meu pai dizia que eu tinha que brigar, meu pai dizia que eu tinha que ser o cara do futebol. Eu não quero nada, eu quero ter paz na minha vida. E todo mundo me cobra que eu seja agressivo quando eu não quero. Então, você veja que interessante. A cultura, como ela coloca um traço, muitas vezes, obrigando uma pessoa a mudar a própria personalidade. Eu entendo assim, eu tenho 44, 79. Nascido em Curitiba, aqui até os 14 para 15 anos, nessa nossa Curitiba que você conhece Curitiboco bem. da gema, que nem eu. Eu sou preconceituoso, eu sou machista, assim, não é por opção. Eu fui criado nesse mundo. Então, é um trabalho diário para a gente conseguir vencer algumas coisas. Eu não sou politicamente correto, muito menos em grupos fechados, assim. A gente até se diverte um pouco. Lá no gabinete a gente tem o bullying muito forte. Aí esses dias um cara falou assim: não, bullying é a diferença que quando você tem intimidade, não é bullying. Quando você não tem, é o bullying. Mas lá o politicamente incorreto ali pega. Mas é um trabalho diário de certas correções, de colocações, de falas, de desconstrução, que a gente chama. Desconstrução disso. É um trabalho diário disso. Sim. Mas daí essa desconstrução vem e a minha geração é aquela geração que tinha que trabalhar 18 horas por dia, tinha que, senão não tinha sucesso. E daí eu vejo que a geração, uma ou duas gerações depois da minha, que é aquela geração woke americana, já é o cara que viu que isso aqui não deu certo. Só que a gente cobra deles que eles passaram demais pro ponto de lá. Tem um equilíbrio nesse meio aí, porque você falou, honre as suas escolhas. Sim. Aí a minha geração, digamos assim, honrou demais e a geração que vem honra de menos. Como é que fica isso, essa colocação? Eu não quero ser líder. Olha você está com 44 anos infartando, você está trabalhando, eu não quero ser você. Eu até entendo
essa colocação de não vou me arrebentar tanto assim para não ter nem férias. Mas, aí que tá. Não vou ser o cara molengão que também faz menos do que o suficiente ou tá lá com 40 anos sendo sustentado pela mamãe. Porque tá cheio de gente assim, né? E não Sim. tô nem dizendo morando em casa. Às vezes a pessoa é casada e os pais é que sustentam. Que aí é o outro extremo. Eu creio que sempre é bom haver, e é legal isso, esse movimento de crise. Eu acho que agora nós estamos no movimento de crise. E da crise saem coisas boas sempre. Então não é ruim que haja pessoas molengas. Não é ruim. Para assustar o... Porque é para a gente compreender que talvez as próximas gerações não possam ser tão molengas assim. Mas honrar as suas escolhas, sabe? Não é assim, nunca demais. Né? Eu acho que é você compreender que toda a nossa vida exige um esforço. Viver é um esforço. E essa frase nunca sei quem disse, mas enfim, e o preço da liberdade é eterna vigilância. Se eu quero ter liberdade de fazer o que eu quiser, eu tenho que estar vigilante para que eu tenha essa liberdade, não é verdade? Isso a gente vê em todos os setores. A melhor coisa que tem para mim é a anarquia. Porque até para ter uma anarquia você vai ter que ter alguém no comando dizendo ninguém manda. Você sabia que a minha família tem um histórico assim muito interessante com a anarquia? Ai, eu vou mandar para vocês um livro que eu escrevi sobre a história da minha mãe, que nasceu em 33, que no qual eu conto coisas até do meu bisavô. Deixa eu te contar da anarquia que você vai gostar. Os anarquistas tomaram Barcelona na década de 1920. E o meu, que seria o meu bisavô, ele era diretor dos Correios. Os Correios, na época, eram o único lugar onde havia o transporte de valores, transporte de bens, né, em geral. Né? Tipo, banco, assim, eram os Correios. Bom, os anarquistas invadiram a sede dos Correios e ele estava lá. E ninguém podia saber que ele era o chefe, tá? Então, assim, daí ele pegou, olha o que ele fez. Ele pegou os valores que ele conseguiu ver e foi amarrando na perna, amarrou no corpo, tudo. Barra de ouro, tudo que ele achava que era maior, tá? Que valia mais, tá? E ele vestiu o terno, vestiu a gabardina dele e saiu andando assim. E conseguiu sair do meio daquela coisa. Aí ele foi pro porto. No porto ele conseguiu um navio. Aí do navio ele foi agora, não me lembro para onde, foi para Badalona, se não me engano. E aí depois ele foi para Madrid, onde ele entregou, na sede, entregou tudo aquilo que ele estava carregando. E aí ele foi premiado, ganhou uma comenda do rei, inclusive da época, só que a comenda a gente tem em casa por escrito, porque a medalha era de ouro, mas você tinha que pagar para mandar fazer a medalha, mas ele não tinha dinheiro, porque ele entregou todo o dinheiro, não era dele, né? Então foi um evento de honestidade da parte dele, porque nesse saque geral, que foi tudo saqueado, ele salvou valores que não eram dele, daí ele foi lá e entregou. Bacana, né? Até a anarquia tem que ter... Legal, né? Tem que ter alguém. E esse trabalho, essa bagunça, relacionamento, é a coisa mais trabalhosa na vida de uma pessoa? Manter um relacionamento, que não é fácil. E a Carolina chegou aqui atrasada, tá vendo a gente ali adorando. Olha. E assim, Essa atrasada assim que você podia não falar, né? Mas é porque ela sabe do que eu tô falando. Ela é a host, é você. Aquilo que eu te falei, aquela brincadeira nossa que a gente marca 2 eventos no mesmo dia e esquece dos 2 eventos, né? Então, nós estamos super bem. Esses dias a gente marcou, acho que foi uma coisa da escola das crianças e mais não sei o que, e esquecemos 2. Acontece. Já ouviu falar de agenda? A gente esquece a agenda, daí esquece de botar na agenda. Aí que tá. A gente tem que ter, assim, uma colinha. Tá? Uma organização. O relacionamento, porque o relacionamento brasileiro, da família tradicional e de bem brasileira o marido manda, a mulher obedece, o filho chega em casa e cala a boca. Né? Vamos botar para trás, era isso aí. Chega em casa e não faça barulho que você vai incomodar o seu pai que trabalhou o dia inteiro. Né? Evoluiu para ser uma coisa de time. Né? Tá todo mundo, para dar certo, tem que estar jogando no mesmo time, tem que estar com o mesmo objetivo, tem que estar procurando a mesma coisa. Seria hoje mais difícil um relacionamento que um emprego para você manter nessa concepção? Você está falando de time, mas aí vamos falar que jogo as pessoas estão jogando. É time quando jogam frescobol. Não fui eu que inventei essa expressão, tá? Mas não é time quando jogam tênis.
E às vezes as famílias estão jogando tênis. Fica um de um lado, outro do outro, só sacando para o outro perder. Uhum. No frescobol tem um jogo colaborativo. Que não pode deixar a bola cair. Não pode, claro, porque se deixar a bola cair, qual é a graça? Uhum. Vai na beira-mar para você ver um avô jogando com o neto. Eles estão colaborando um com o outro, porque senão não vai ter jogo. Isso é o que nós deveríamos fazer nas nossas casas. Mas eu vou para uma coisa que eu acho bastante importante, que é aquilo que é a minha escolha não pode ser o meu maior problema. Se eu escolho estar num relacionamento afetivo, ele não pode ser o meu maior problema. Então, eu vou fazer 100% do que eu posso, do que me incumbe, para que isso não seja um grande problema. Isso é uma coisa. Quando é que ele se torna pior do que um emprego, por exemplo, para você manter? Simples. Quando você se deixa levar pelo domínio das emoções e você não entra naquilo que eu chamo de reino do raciocínio. A gente está acostumado, pelas músicas e tudo mais, pensar que paixão é tudo muito bacana, se quê, de repente me apaixonei, ele me trata mal, mas eu amo. Não, não. Se nós raciocinarmos em cima, a gente faz cálculos. E qual é o cálculo que a gente tem que fazer? Tá, essa família é bacana, essa família que eu constituí, essa pessoa que está do meu lado, ela pode evoluir mais? Pode, mas eu também posso evoluir mais. Então, quando você usa o raciocínio, você pode ter certeza que a tua vida é melhor. E eu vou até, dando o exemplo do trabalho, falar. Você, por acaso, tem algum chilique diante de uma situação profissional? É raro, mas acontece. É raro. E por que em casa você não tem o mesmo controle? Ah, porque em casa eu estou emocionado. E no trabalho você usa o quê? O lobo frontal, que é o teu raciocínio. Você entendeu o que eu quero dizer? Entendo, porque eu já fui sócio de família e já fui sócio de não família. O tamanho da explosão quando o sócio é irmã, é um pai, é um tio, é um primo, é bem maior do que o tamanho da explosão que você teria com... Óbvio. Com uma pessoa de fora. Por quê? Porque você faz um cálculo. Você diz, espera aí, né? Se eu fizer isso, a pessoa faz isso. Então, o que quer dizer isso? Isso é bem simples. Isso eu ensino no curso de inteligência emocional. Isso é você usar o lobo frontal para você fazer cálculos. E sair do teu sistema límbico, que é o sistema emocional. Então, se as pessoas fossem menos emocionadas, cá para nós, elas valorizariam a tranquilidade, valorizariam estar ao lado de uma pessoa que faça você se sentir melhor, você também investiria mais. Ah, Maria, mas tem gente que não aguenta. Tá, se você não aguentar, separe. Agora, ficar numa relação tóxica. Já não é mais pecado, né? Graças a Deus. E que coisa boa. Porque antes tinha a tal da desquitada. Tinha uma vizinha minha lá do prédio que era desquitada. Era desquitada do prédio. Nossa. Que não podia ter convivência social. Deus me livre. Então, olha, o divórcio, a lei do divórcio data de 1977, você imagina? Então, não faz muito tempo. Então, a pessoa separada, Deus me livre. Que coisa feia, né? Gente, a gente teve com a Maria Rafá aqui hoje. Vocês podem perceber que muitas coisas que eu perguntei já era da minha autoconsulta com ela aqui. A gente vai acertar depois o preço. Até perguntou o valor, já falei. Eu já perguntei o valor da consulta quando ela chegou. Obrigado. E assim, você tem um trabalho incrível, atinge pessoas, acho que você sabe disso, que você nem imagina que estão lá te acompanhando. Eu escutava a Maria Rafá de manhã cedo na Transamérica Light, tanto que meus meninos hoje, com 9 anos, ainda fazem o jinglezinho da Transamérica Light. Que graça, tinha. Que fofos. E obrigado por você ter vindo. Deixa o teu arroba para o pessoal conhecer mais o teu trabalho, procurar teu curso e pode fazer o jabá daquela menina, daquela doutora. Ah, meu Deus do céu. Conta, porque você engana todos. Você veio contar aqui que tem 60 anos, mentir pro povo. Minha filha tem 30, eu tive ela com 30, então tá tudo certo, é isso mesmo. Ó, vamos lá. Quem quiser me achar, é só, olha, desde a época de rádio eu já fazia isso. Fale com Maria. Você coloca no Google, você acha meu site, acha tudo. Por quê? Porque Rafart não é sonoro para rádio, né? E as pessoas não sabem digitar então, correto. Bota Fale com Maria, aí você vai achar algumas coisas sobre a Mãe de Deus e me acha junto também. Fale com Maria. Acho super fácil, não tem erro, tá? Maravilha. Vamos procurar fazer isso também, Lana. E já que me foi permitido, vamos lá, né? Eu acertei na mosca porque eu coloquei toda a minha energia numa filha só, né? Minha filha, olha que interessante. E eu acho que isso até pode servir para a gente prestar atenção na educação de filhos, sabe? A minha filha gostava muito de matemática quando era pequena. E eu me lembro que um dia eu estava dirigindo o carro, eu estava perto da... Eu lembro até hoje, perto daquele Palácio Batel, lá, aquele lugar que tem, que era do Lupion antes. Sim. Aí,
Ela falou assim para mim: mãe, se todos os vendedores, olha só, de uma loja, ganhassem um pouquinho daquilo que eles vendem, eles não iam querer vender mais? Eu falei: filha, o nome disso é comissão, já existe. E daí eu expliquei para ela o que era porcentagem. Expliquei para ela o que era 10%, que era mais fácil. Então a menina, numa quadra, aprendeu o que era porcentagem e eu percebi que ela gostava muito de matemática. Então ela entrou no Kumon e tal e gostava. O que uma pessoa calcula? Ela vai gostar de matemática, vai ser engenheira, contabilidade, ou vai dar aula de coisa. matemática, esse tipo de coisa. Eu imaginava isso, física, eu imaginava esse tipo de coisa. Quando ela começa a assistir, assim, com 12 anos, programas de televisão de cirurgia plástica, ela começa a dizer: mãe, você sabia que o fulano, um amigo em comum, tem a narina pequena? Você sabia que o nariz do fulano é para o lado de lá? Você sabia que o olho dele é para cima e para baixo? E aí eu comecei a ver que o que ela fazia era incrível. Ela sempre se dirigia àquilo que a gente chama de dimensão áurea. Ela estava sempre ali, olhando o rosto de boneca. Ela achava a boneca com problema de simetria e esse tipo de coisa. Então, ela entendeu que ela queria fazer cirurgia plástica, esse tipo de coisa. E aí, ela me disse que ela queria fazer medicina. E a medicina que ela faz, que não é cirurgia plástica, porque ela viu umas cirurgias e ela não gostou, que ela achou que era muita força que tinha que fazer. Você veja que interessante, ela sempre fala: mãe, as pessoas não sabem fazer harmonização porque elas, primeiro, elas não têm esse olhar, e segundo, a gente tem que usar muito da matemática. Por quê? Por causa dos ml, da densidade de cada coisa e tal. Então, ela usa matemática para isso. E ela se tornou uma das... E é verdade, uma das maiores injetoras do Brasil, e eu sei disso porque ela recebeu até, né, tipo, prêmios, esse tipo de coisa, por causa desta coisa da matemática aplicada à estética. O que eu quero dizer? A gente não pode fechar o filho numa caixinha. Eu nunca falei para ela ser engenheira, eu só pensava. Nunca falei para ela ser matemática, contadora até fiquei pensando já também, eu tinha pensado nisso, pensava: ela vai cuidar do meu imposto. Mas a menina não, ela foi para outro lado. A única caixinha que eu quero colocar meus filhos é uma caixinha de calma, mas tá difícil. Puxaram muita mãe, sabe? Gente do céu. Vamos fazer uma terapia de casal daqui a pouco. Mas é isso. Então, obrigada, tá, querido? Muito obrigada por estar eu assim, sou muito com calmo, esse convite. Imagina, com esse exemplo de calma em casa. O avô é calmo, eu sou calmo. É uma paz, coisa boa. assim, Então, né? vamos lá? Então, vamos só encerrar com a bronquinha básica da tia Maria Rafati. Vamos lá. Veja bem. Se nós pensarmos que nós, por exemplo, dependemos de um signo, ou de sermos descendentes de italianos, ou temos uma família nervosinha, se nós pensarmos nisso, nós estamos estigmatizando a nós mesmos e não estamos pensando que nós podemos crescer. Então, assim, quando a gente pensar com determinismo, que é isto, a gente pensa: eu sou assim mesmo. Não. Todo mundo pode evoluir, todo mundo pode mudar em qualquer idade. Cachorro velho também aprende truque, sabia? Olha que maravilha. Gente, obrigado, Maria. Como vocês podem ver, eu tinha razão de estar nervoso para estar aqui, porque eu não sou entrevistador, eu tô aqui me metendo num podcast com uma das maiores entrevistadoras e psicólogas que eu conheço. Obrigado, Maria. E olha, veio muito bem preparado. Obrigada, viu?